Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de lermos a Bíblia em um ano. Hoje estamos na leitura de número 150 e vamos ler no livro de Lucas, capítulo 7 ao 9 e os Salmos 94. Vamos iniciar? Lucas capítulo 7. Quando acabou de proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. É um servo de certo centurião, de quem era muito estimado e estava doente quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o teu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogava-lhe por insistência, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou sinagoga. Lá pôs Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, ouviu o centurião uns amigos a dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julgueis digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E o meu servo, e faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, e disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando passaram os que o levavam, disse: moço, a ti te rogo, levanta-te. E que eu estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu notícia disso por toda a Judéia, por toda a região da circunvizinha. Ora, os discípulos de João anunciavam todas essas coisas. E João, chamando a dois deles, enviou-lhe o Senhor para perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos perguntar: és aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora curou a muitos de doenças de moléstia, de espírito malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhe respondeu: ide e contai a João o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. E tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão a respeito de João: que saíste a ver no deserto um caniço agitado de vento, mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aquele que trajam roupas preciosas e vive em delícias estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim vos digo, é muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João. Aquele que é o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, quando a si mesmo não sendo batizado por ele. A que, pois, compararei o homem desta geração e que são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: tocamos os flautas, não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porquanto veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando
em casa de fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa e em casa de fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é de que qualidade e essa mulher que a toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe Simão: tenho uma coisa a dizer. Respondeu ele, disse a mestre: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou ambos, ao qual deles, pois, amarás mais. Respondeu Simão: suponho que é aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me destes óculos, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Ora, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: saiu o semeador a semear a semente, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram-na. Mas outra caiu em terra boa, e nascida produziu fruto 100 por 1, dizendo: estas coisas clama quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe então os seus discípulos o que significava essa parábola. Respondeu ele: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros se falam por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. É, pois, esta a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira de todo o coração a palavra, que não suceda que, crendo, estejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e detalhes desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas os que caem em terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, e retêm a dão fruto com perseverança. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber ser a vir a luz. Vede, pois, como os ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer lhe será tirado. Vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. Ele, porém, me respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e observam. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com discípulos e disse: passemos à outra margem do lago, e partiram. E quando navegaram, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que peregrinavam. Chegando-se ele, e o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez a bonança. Então lhe perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram e dizendo uns aos outros:
Quem, pois, é este que até aos ventos e à água manda e obedece? Apontaram a terra dos Gerazenos, que está de frente à Galileia. Logo que soltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou: que tenho eu contigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas ele, quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles. Ele o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago, se afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentados, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo, pelo que ele entrou no barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem havia saído os demônios, que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: volta para tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou publicamente por toda a cidade, tudo quanto Jesus lhe fizera. Quando Jesus voltou à multidão, o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe de sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 10 anos que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-se-nos na multidão. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou-lhe Jesus: quem é que me tocou? Com todos negassem, dizendo-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a casa, porque lhe havia tocado e como fora imediatamente curado. Disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e serás salva. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam ele, porém disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou-lhes que ninguém contasse o que havia sucedido. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas, dizendo-lhe: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partireis. Mas onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó da vossos pés, em testemunho contra eles. Saindo, pois, os discípulos perceberam as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou muito perplexo, porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos,
Outros, Elias apareceu, e outros, um dos antigos profetas se levantou. Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é? Pois este é a respeito de quem ouço tais coisas. Procurava vê-lo. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito, e ele, levando-os consigo, retirou-se da parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isso, seguiram-no, e ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximaram-se dos 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-me vós de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós fomos comprar comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, os abençoou e partiu, entregou os seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Enquanto eles estavam orando à parte, achavam-se com eles somente seus discípulos. E perguntou: quem dizem as multidão que eu sou? Responderam-lhe eles: uns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos antigos profetas se levantou. Então lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, e seja morto, e que ao terceiro dia. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o teu mundo inteiro e perder-se e prejudicar-se a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier da sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Mas em verdade vos digo: alguns há dos que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro e João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos, pois aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, e ele ouviu. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que ores para o meu filho, para que o único que tenho, pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona-o até escumar, e mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o descobriu e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos se maravilharam da majestade de Deus, admirando-se todos de tudo o que Jesus fazia.
Disse ele a seus discípulos: Ponde vós estas palavras, ponde vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras, cujo sentido lhes era encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento do seu coração, tomou uma criança e pô-a junto de si, e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é grande. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e o proibimos porque não segue conosco. Respondeu Jesus: Não o proibais, porque quem não é contra vós é por vós. Ora, quando se completavam os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros diante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajavam em direção a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis do que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. E a outro disse: Segue-me. Ao que este respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão em minha casa. Jesus, porém, respondeu: Ninguém que lança a mão do arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Salmos 94. Ó Senhor Deus da vingança, ó Deus da vingança, resplandece. Exalta-te o juiz da terra, dá aos soberbos os que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Até quando falarão dizendo coisas arrogantes? E se gloriarão todos os que praticam iniquidade. Esmaga o teu povo, ó Senhor, e aflige a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e tiram a vida de órfão. E diz: ó Senhor, não vê o Deus de Jacó, não percebe? Atendei aos nécios dentre os povos, e vós insensatos, quando a vez de ser sábios. Aquele que fez ouvir não ouvirá, ou aquele que formou os olhos não verá. Porventura, aquele que disciplina as nações não corrigirá. Aquele que instrui o homem no conhecimento. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu resplandes, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei, para lhe dar descanso dos dias da adversidade, até que se abra uma cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser feito com justiça, e hão de seguir todos os retos de coração. Quem se levantará sobre mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivesse sido o meu auxílio, já minha alma estaria abatida no lugar do silêncio. Quando eu disse: o meu pé resvala a tua benignidade. Senhor, me susteve. Quando os cuidados do meu coração as multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo a lei por pretexto? Acorre em tropel contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Mas o Senhor tem sido o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha do meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha do meu refúgio. Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, o destruirá. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo por esta leitura. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvamos e glorificamos o teu santo e glorioso nome, e agradecemos a Ti por mais essas leituras que acabamos de ver. Peço a Ti, Senhor,
que grave em nossos corações, em nossa mente, e que possamos viver essa leitura a cada dia, meu Pai. E pedimos a Ti que nos dê um dia abençoado na Tua presença, e que o Senhor abençoe a cada um que está nesse projeto de ver a Tua palavra em um ano. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Jesus.